Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de amor. Uma guerreira. E nós estamos abrindo o TH Mais Cidade pelo TH Mais SBT para falar de uma luta constante. Claro que em específico em determinado assunto. Mas hoje nós temos a honra de receber uma mulher que fez da sua vida uma dedicação à arte de mudar a vida das pessoas. E nós estamos recebendo a deputada estadual Ana Lúcia Lipaus Perugini, a Ana Perugini. Boa noite, deputada. É com muita honra, muita alegria que o TH Mais Cidade recebe a senhora em nosso estúdio. Obrigada, Serelepe, e ainda mais trouxe saudade de um grande amigo, que é o Batista. Hein? E obrigada pela essa recepção aqui na cidade de Araçatuba. Tá certo. A senhora vem até a cidade de Araçatuba, como tem passado por outras regiões também, para falar sobre a CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Exatamente. Um assunto um tanto quanto complicado, mas qual o porquê dessas audiências públicas? É um assunto doloroso. Exato. Assim Bem, como toda a saúde, né? Bem, a frente nasceu, né, a frente da CROSS nasceu em função da demanda que nos chega. Quando você ocupa qualquer espaço de relativa influência, você é demandado porque há um número grande de pessoas que aguardam ou por cirurgias ou por exames, enfim, que aguardam algo que o município não consegue atender e acaba numa central de regulação. Essa central de regulação ela precisa ser conhecida, porque o SUS, eu não tenho a menor dúvida, Serelepe, que é o maior programa de inclusão social que eu tenho notícia não só no Brasil, mas no mundo. Né? Mas, em função até de um processo que aconteceu há alguns anos atrás, eu estava na Câmara Federal, inclusive, foi aqui em 45ª legislatura, que congelou investimentos, ela falava de gastos, mas, na verdade, investimentos, por 20 anos no nosso país. Depois, nós tivemos a pandemia, nós tivemos um governo que não deu a devida atenção que deveria ter dado a esse programa, nós tivemos a venda, por exemplo, de campos de pré-sal que deveriam vir beneficiar a saúde e, em parte, a educação. E hoje, pós-pandemia, pós todos esses eventos, nós temos um problema gravado no SUS, né? Que é o número de pessoas que estão aguardando por próstata, aparelho auditivo, cirurgias oncológicas, tratamentos oncológicos, enfim, especialidades que precisam ser atendidas, mas que têm dificuldade. Eu chamo assim, o SUS hoje é o maior programa e CROSS, da forma como ele está hoje no estado de São Paulo, tem sido um caminho de via crucis, um caminho de peregrinação, uma via sacra para o povo que entra nesse sistema e não sabe quando vai ser atendido nem como vai ser atendido. Né? Tá, mas aí não se trata de um problema, creio eu, deputada, da central de regulação, mas sim de toda a estrutura de saúde, seja do estado ou do Brasil. Aqui em Araçatuba, por exemplo, nós temos a Santa Casa, que atende a 40 municípios, né? E que vive as duras penas. A ausência de vaga, seja para criança, seja para adulto. O problema a ser debatido não são os investimentos e a forma de gestão de saúde como um todo? Eu ouvi durante a audiência, me marcou muito quando notei a frase, né? Não tem um culpado, mas existe um culpado. Né? E a política, e a forma como você administra a política, quando você chega nesse espaço de poder, que é a política, que é a forma de organizar a cidade, é um problema, sim, é um problema, aqui nesse caso, um problema de Estado. Aí, se você for olhar como nasceu a CROSS no nosso país, em 1990, depois da Constituição de 88, chegando em 2018 aqui com a unificação, lá na capital, com uma central que regula de forma assim, você precisa da vaga, se cria até a vaga zero, se cria a vaga para que seja feito um diagnóstico, um laudo, e muitas vezes o local onde foi criada a vaga zero, o local para onde foi encaminhado o paciente para esse laudo, fica nesse sistema, fica aguardando, isso sobe o custo, tem um problema da gestão, mas, enfim, nós encontramos prefeitos, como o prefeito Rafael de Brejo Alegre, que esteve na audiência, que, para solucionar um problema, junto com outros prefeitos, com mais 3 cidades, construiu um consórcio. E eles compram serviços que o SUS deveria oferecer via CROSS. Mas, como eles não conseguem isso,
que eles fizeram? Eles compram esses produtos. E os prefeitos têm feito isso. Sim. Então, assim, o problema não é dessa sigla, Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, é da decisão política que se tomou de nós não termos um fundo, de se congelar investimentos, de não se atender a demanda adequadamente pós-pandemia, porque nós tivemos leitos que foram fechados e não foram reabertos. E hoje os profissionais da saúde são absolutamente adoecidos também. E nós temos um contrato aqui no estado de São Paulo, que nasceu a partir dessa unificação, que deve, em tese, oferecer não só uma regulação transparente, porque já existe uma lei que nasceu nessa legislatura, na Assembleia Legislativa, que determina essa transparência. Existe uma necessidade, e nós já tivemos agora, através do próprio governo do Estado, um aumento maior da tabela SUS para as Santas Casas, para os hospitais filantrópicos, mas nós temos um problema que isso não chegou aos hospitais municipais. Enfim, é um grave problema da decisão política que tem que ser tomada, né? Eu acredito que mais do que... E nós precisamos de ter mais ofertas, nós precisamos de ter muita transparência, o que parece que é um bicho-papão falar de transparência, é uma loucura isso, no Estado Democrático de Direito. Aí se assegura atrás dessa coisa toda, se assegura que você tem que garantir a inviolabilidade do sigilo, porque é uma lei que protege isso, mas nós temos uma Central Nacional de Transplantes que tem, você sabe a sua colocação, onde você está. E, para além disso, como foi relatado na nossa audiência, que foi uma audiência muito densa, de informações com profissionais, com pessoas ligadas ao tema, que colocam a necessidade de treinamento. Aí você tem, do outro lado, a rotatividade das pessoas, né, dos funcionários que fazem parte desse atendimento. Mas eu já estou convencida, Serelepe, já de há muito tempo, até por experiência, porque conheci antes, quando nós tínhamos a Central, a CROSS regionalizada, que é mais fácil você dialogar quando você tem o diálogo mais próximo, quando você tem uma referência mais próxima e quando você tem estruturação desse local, né? E a necessidade de pessoas altamente capacitadas e de cogestores, minimamente na região, para que nós não tenhamos que sair daqui para colar sem a condição de ficar num tratamento oncológico junto com o familiar e sendo transportados de lá para cá, daqui para lá, porque a saúde pública interessa aquele que precisa da saúde pública e aqueles que são amantes do SUS. E nós não podemos deixar de maneira nenhuma que o SUS se acabe, né? Sim, então a senhora leva dessa audiência pública ou das outras também o que para a Alesp e o que para o governo do Estado? E não só para o nosso governo aqui, no governo do Estado de São Paulo, mas, assim, primeiro que eu ressaltei e faço questão de colocar, se há a intenção, não havia ainda, em 2023, a intenção, quando nós procuramos o secretário de Saúde para falar sobre o assunto. Mas nós vamos fazer oficinas, foi o que foi me falado, nós vamos fazer oficinas, conhecer o diagnóstico local, mesmo sabendo que nós temos um contrato com a SPDM que diz, olha, esse contrato deveria entregar para o Estado o diagnóstico da situação dos aparelhos de saúde, dos recursos de saúde que nós temos hoje no Estado de São Paulo. Nós já teve o primeiro ciclo, o segundo ciclo, se fala no terceiro ciclo. Então, quando você tem a intenção de fazer algo, a decisão política tem que ser tomada. Antes de qualquer coisa, o político tem que tomar a decisão política de fazer. Nós precisaríamos, minimamente, em regiões mais organizadas, a regionalização acontecendo. Mas ela está a passos muito, muito lentos. A outra questão é a transparência. Hoje, tanto que os profissionais que fazem a regulação falam a transparência. Os gestores de saúde, os secretários, nós precisamos de transparência. Você conversa com o promotor de justiça que deve tratar do interesse coletivo, da saúde pública, transparência. Eles precisam de oficiar para ter acesso a essa lista de espera. Enfim, hoje nós saímos aqui, né, convencidos, primeiro, da necessidade de regionalização, do esforço que a localidade tem que fazer, da necessidade do usuário conhecer os seus direitos, e aí vai, se me permite, se você se sente, né, retirado do seu direito, procura o Ministério Público. É importante procurar o Ministério Público, é importante representar. Ai, deputada, você está incentivando a judicialização. Não, eu estou dizendo que você tem o direito de se socorrer às instituições. Você não pode ir lá brigar com o atendente, você não pode brigar com o médico. Ele não é o responsável. Tem toda uma organização na política que demanda efetivamente atender, porque na Constituição diz que a saúde é um dever do Estado e um direito da cidadã e do cidadão. Então, procure o Ministério Público e faça a sua representação, porque em muitos dos casos ali, nós tivemos a oportunidade de ouvir vários relatos, de que aguardar significou um perecimento da vida, significou não ter mais o que fazer logo depois. Caso, inclusive, de pessoas... Eu tenho no meu celular relato de
de um cidadão que mora aqui na cidade de Araçatuba, que depois de 5 anos que ele fez a cirurgia de próstata com recurso próprio, ele recebeu uma pergunta sobre a cirurgia. 5 anos depois que ele fez, pagando a cirurgia. Né? Então, assim, não dá para ficar aguardando. Ele teria o direito de ter acionado. Né? E nós saímos com a incumbência, inclusive, também de fortalecer o médico da família. Uhum. Essa incumbência, foi muito interessante esse relato hoje, porque nós falamos o que está acontecendo, essa questão de gestão. Porque hoje as pessoas elas saem e vão muitas vezes num pronto-socorro do hospital, porque elas sabem que lá elas vão ter acesso a um pediatra. Elas vão ter acesso a um ortopedista, vamos colocar assim. E nós sabemos que o médico de saúde da família é aquele que vai tratar na integralidade, na saúde, inclusive, do dia a dia, da prevenção. Ele vai estar mais próximo à família. Isso não é sair da faculdade de medicina e ser um médico de saúde da família. Quem sai da faculdade de medicina é um generalista. Ele precisa de fazer uma residência, ele precisa de passar por um curso para se tornar um médico da saúde da família. E eles precisam ser mais remunerados. Nós estamos gravando aqui em uma sexta-feira, dia 19. O governador Tarcísio de Freitas passou pela região, esteve em Birigui, inclusive onde foi lançada a pedra fundamental de um hospital regional. Dizer que isso não vai ajudar, né, seria absurdo, mas não teria que se cuidar melhor dos hospitais que já existem, como, por exemplo, Araçatuba, Mirandópolis, Andradina, a própria Birigui, que tem uma Santa Casa que não consegue sair do buraco por uma questão de dívida, uma questão de Orcrim e tudo mais, ô deputada? Mirandópolis, que tem um hospital regional, que deveria atender a região, que tem a condição de ter mais leitos de UTI, que é um problema que foi apontado. Eu acredito que lembra no passado, quando nós falávamos de... Nenhum prefeito gostava de fazer tratamento de esgoto porque manilha vai embaixo da terra, ninguém vê? Mais ou menos isso. Obra que ninguém Quando vê. você fala que você vai inaugurar um hospital, que você vai inaugurar mais aquilo, isso é visível, tá? Agora, quando você fala assim, olha, eu tenho um hospital ali que ele tem a condição de ter mais 7 UTIs ativadas ali, mas para falar da construção é uma coisa muito bonita, todo mundo quer a construção. Na audiência ainda se falou muito da construção de AME, um AME cirúrgico. Que foi anunciado aqui também. Que precisa, inclusive uma pessoa, eu não me recordo, vou ficar te devendo, falou assim, olha, toda vez que vem um governador aqui, fala que vai... O do AME cirúrgico. É isso mesmo, vai fazer um AME João cirúrgico, Dória mas falou... isso não sai. Eu não lembro mais quem foi que falou, mas como eu anoto tudo e presto bastante atenção, eu lembro de ter ouvido isso. Então, o fato é que os gestores de saúde, eles têm o diagnóstico. E se nós quisermos ouvir, de fato, basta sentar com esses gestores de saúde e fazer uma análise do que está acontecendo na região para isso resolver o problema. Maravilha. Essa deputada estadual Ana Perugini, que vem até o nosso estúdio na cidade de Araçatuba e nos concede essa entrevista hoje no TH+ Cidade para falar da CROSS, que é a Central de Regulação de Operação dos Serviços de Saúde, né? Aliás, de operação não, de ofertas, tá certo? Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para falar um pouco mais dela e da batalha lá na Lesp. Nós estamos de volta com o TH+ Cidade, aqui pelo TH+ SBT, hoje recebendo a deputada estadual Ana Perugini, que fez audiência pública na cidade de Araçatuba e também em outras regiões, né? E passou aqui no nosso estúdio para bater um papo. Deputada, falar um pouco da senhora, a senhora começa a vida da senhora como vereadora, é isso, lá em Hortolândia? Não, minha vida política com eleição. Em 2005, 2006, eu estive vereadora na cidade de Hortolândia, onde eu moro hoje. E depois foi para o Congresso Nacional também? Eu fui para o Congresso, mas depois de passar 2 mandatos como deputada estadual aqui em São Paulo. Tá certo. Dentre isso também, ainda na área da saúde, deputada, a senhora é autora do projeto que possibilita a meninos e meninas a vacina do HPV. Eita, né? gostosa. Só precisa desse povo ir tomar vacina, né, deputada? Porque tá lá de graça, é impressionante. Nós desaprendemos a tomar vacina, deputada. E o nosso país é pioneiro em vacinação. Pois é, Como perguntaria o presidente Lula, cadê o Zé Gotinha, né? Reapareceu depois de um tempo. Então, e a vacina do HPV foi uma luta que começou no ano de 2007, porque nós soubemos da vacinação que existia já na rede privada. Uma vacina muito cara. Eu conheci por ocasião
desse processo de busca da vacina, o Instituto Butantan, que hoje é quem fabrica a vacina. Uma maravilha, né? E que Uma precisa ser maravilha. preservado, porque corria o risco de privatização, enfim, nós trabalhamos muito para que isso não acontecesse. Tá certo. A senhora levanta uma bandeira de algo que é bastante gritante no momento. A educação, ela tem muito dinheiro. Só que a gente precisa fazer o investimento correto e aí existe um problema que ninguém consegue frear, que é o aumento da demanda. Como que a senhora vê essa questão do aluno atípico e a condição do Estado, o Brasil como um todo, poder oferecer o atendimento adequado a essas crianças? Toda a nossa legislação já diz como se dá essa inclusão que nós buscamos, que nós defendemos e que o Estado brasileiro assumiu como importante, como algo que devesse ser feito. Eu faço uma crítica ao nosso sistema, que só entende a produção do lucro como algo que tenha valor. Nós esquecemos muito esse cuidado que ficou naturalizado desde muito cedo. Aí nós vamos voltar na história até pós-feudos, né? Mas esse cuidado ficou naturalizado muitas mulheres, mas existe uma forma de garantir a inclusão, e esse processo de inclusão não é algo para trazer aquele que tem o TEA, aquele que tem o TDAH, aquele que para dentro do ser da sociedade, mas é algo para fazer a construção una dessa sociedade, que nos humaniza à medida que nós compreendemos o outro e que nos ensina a partir da vivência do outro também. Para isso, precisa do profissional dentro da sala de aula, que é o facilitador da comunicação, e precisa do profissional fora da sala de aula, e precisa do atendimento adequado, do treinamento adequado, do conhecer adequado. E nós precisamos de investir mais nesse cuidado, né? Nós somos um país, né, um país de muita concentração de renda, né, e de uma dispersão da exclusão. Eu acredito que a educação é o que possibilita, de fato, esse movimento da equidade. À medida que você conhece, à medida que você aprende, você vai adquirindo o mesmo patamar para fazer a discussão, que muitas vezes fica só numa camada, né? Só na mãos de poucos, né? E que ditam que deve ser feito a outros. Então, eu acredito que o aumento dessa demanda é porque agora nós estamos olhando, opa, existe o TEA, opa, existe o TDAH, opa, é importante que esse povo fique conosco, é importante aprender. Eles têm o direito de estar aqui, tanto quanto nós temos o direito de estar aqui. É fácil? Não, nós estamos começando esse processo. Agora, nós não podemos retroceder em relação a isso. Tá. É preciso ainda mais investimentos, porque isso é garantir até a soberania do nosso país. Veja, quando eu falei da vacinação do HPV e falei do Instituto Butantan, eu fui conhecer o Instituto Butantan, falei, nós temos a condição. Há quem ainda pense que nós temos que comprar tudo pronto de fora e não incorporarmos a tecnologia para que nós possamos desenvolver tudo que nós precisamos desenvolver no país, né? E a própria vacina ensinou que é possível desenvolver aqui. Quando nós compramos a vacina, nós adquirimos a tecnologia. Então, à medida dessa inclusão que tem aumentado a demanda, isso é sinal de que tem alguma coisa que está fabricando tudo isso e que nós precisamos de responder a tudo isso que está surgindo, né? Tá. Mas a legislação é muito tranquila em relação a isso. A Precisa de legislação, investimento. e a operação, os investimentos Precisa para de fazer com que a legislação O que nós saia do não papel. podemos fazer, né, como eu já escutei, né, em encontros, né? Chega para mim assim, olha, a escola tal, você precisa ir lá conversar com a escola tal, porque a escola não está fazendo. A escola estadual, assim, o professor está sobrecarregado. Claro. O professor virou pai, mãe, médico. O que é isso? O que é dever do Estado para que funcione o processo de inclusão de maneira adequada? Né? É isso que nós temos que perguntar, é nesse sentido que nós temos que nos movimentar. Mas eu não tenho a menor dúvida que a escola tem que ser pública, tem que receber, tem que atender, a legislação precisa de cumprir, né? Cumprir a sua meta, né? Que é, de fato, de fazer uma inclusão que nos possibilite crescer daqui e de acolá, né? Tá. Sem segregar absolutamente ninguém. E uma questão também de educação dos próprios pais, né? Porque não termina somente na escola. Esses alunos, esses pacientes, vamos assim dizer, precisa do atendimento adequado também dos pais. E o fato desse investimento é que, por mais dinheiro que se tenha na educação, não consegue dar conta, porque aumenta a demanda, aquele número de crianças e, de repente, não está na hora prefeituras... de toda a população aderir à diminuição da jornada de trabalho, não está na hora da população toda aderir ao fim da jornada 6x1. Não tem nada pior, né, que essa carga horária que
só viabiliza um único domingo para uma mãe estar em casa quando ela trabalha dentro de um comércio ou num shopping que funciona, vai direto um final de semana. Normalmente as crianças, elas não têm aula no sábado e no domingo. Então, quer dizer, essa mãe só vê o filho durante o dia uma vez no domingo. Então, nós estamos falando de humanizar relações num país onde o lucro tem segregado uma população, né, viver num processo de exclusão muito grande, enquanto que uns não sabem nem onde colocar o que tem. Né? Tá. Um país que precisa melhorar a sua tabela de imposto de renda, um país que, de fato, tem que tarifar, né, grandes fortunas, porque, historicamente, é um país que deu muito a poucos, né, muito a poucos, e não partilhou. Né? Tem uma coisa que me dói muito quando eu penso nisso, né? É, de fato, o nosso povo, as comunidades afrodescendentes, que no momento que houve a abolição da escravidão, houve a concentração de terra e ali o registro das terras nas mãos de quem podia comprar e quem tinha condição de em 1857, sair de um ponto, viajar lá na igreja, fazer o registro da sua fatia de terra. E o povo que tinha acabado de sair da escravidão, em tese, sair da escravidão, abolição, ficou totalmente sem acesso nenhum ao meio de produção e acabou a deriva, e muitos vivem a deriva até hoje. Então, nós precisamos estar atentos à história do nosso país, se nós quisermos minimamente um país soberano, né? Um país que tenha condição de falar, olha, aqui, né, é a nossa terra, a nossa casa. Nós não somos mais colônia de ninguém, nós somos autossuficientes, porque nós produzimos o que nós precisamos de ter aqui, e a educação, volto a dizer de novo, é fundamental para isso. Bom, vamos falar de política. Nós estamos entrando em 2026, um ano eleitoral. Sim. O PT tem candidato ao governo do Estado? Com certeza. Ah, é? Quem é? Com certeza. A Então, senhora. olha, aí a demanda, aí olha, a pergunta do Serelepe é Serelepe, né? A senhora viu o candidato, o governador Tarcísio, concorrendo à reeleição, ou o Tarcísio em uma disputa, e com quem também no PT? Lula? O Lula é nosso candidato à presidência, ele já falou, já reiterou isso, e eu espero em Deus que ele tenha muita saúde, porque eu desconheço alguém com a sobriedade e a capacidade de perceber o que precisa ser feito. Tá, contra o Tarcísio? Eu acredito que o Tarcísio, ele tem dito que ele não vai ser candidato contra o Lula. Né? Contra o Lula. Ah, Contra o tem Lula. dito? Sim, né? Não seria. Para nós, eu acredito que seria um bom candidato, tendo em vista que o Bolsonaro é outra. A eleição está muito polarizada, infelizmente muito polarizada, muito recheada de sentimentos, né? Ainda de ressentimentos. Haja vista, como diria um ex-prefeito da minha cidade, o que vem acontecendo no Congresso Nacional e nos últimos dias na Câmara Federal, precisamente. Né? A senhora está me dizendo que o Tarcísio estaria declinando, então, de ser concorrente do Lula. Me disseram também que o Alckmin poderia aparecer como candidato ao governo do Estado de São Paulo. A senhora já ouviu isso por aí? Claro, é? Nós ouvimos muitas e muitas coisas. Bom, sobre anistia, quer falar bem objetivamente? De maneira objetiva, os critérios para se conceder ou não anistias, elas são pré-escritos, né? São pré-editados, não é tudo que se pode anistiar. Né? Eu lembro bem de um senhor que eu tirei às 3 horas da manhã de uma detenção porque ele estava batendo no orelhão, porque tinha uma bendita de uma fichinha que foi engolida, mas a ligação não tinha sido feita. Ele foi detido. Eu acho que assim te responde pelos atos que pratica. Né? Certo. PEC da blindagem, para não falar outro nome. Absurda. Absurda. A senhora é totalmente contrária. Não, impossível. Não dá para aceitar isso. Tá certo. De uma forma geral, para a gente voltar aqui para o nosso assunto central, que é a Central de Regulação de Oferta e Serviços de Saúde, a senhora, então, leva para a Alesp esse debate e se a senhora estiver frente a frente com o Tarcísio, ele candidata à reeleição, o que a senhora falaria para ele de forma objetiva? Cara, você tem que fazer isso aqui para resolver a vida do cidadão paulista. Conheço o estado de São Paulo, ele é um estado muito grande, muito rico, precisa de recurso, empregabilidade aqui no interior, porque nós não podemos perder nossos filhos para as grandes cidades. Nós os desejamos aqui perto de nós, nós temos condição de beneficiar o arroz que nós produzimos, nós temos condição de produzir alimentos agrotóxicos, como nós estamos comendo agrotóxicos direto. Olhe com mais carinho esse estado que tem uma extensão territorial para além, né, muito além de outros estados. Eu não gosto de usar a dimensão continental, mas eu digo que o estado de São Paulo ele deveria ser a locomotiva de fato do nosso país e não tem sido por mesquinhez política.
Ah, é? Sim. Tá certo. E a senhora vê uma melhora durante a gestão do Tarcísio na saúde? Não. Não, por quê? Não, porque, inclusive, a prestação de contas do primeiro quadrimestre aconteceu, né, agora. Foi a secretária adjunta que esteve presente. Aliás, me falaram tantas coisas a respeito da secretária adjunta, uma mulher muito tranquila para conversar, se colocou, apontou, mas tudo no estudo, no estudo, no estudo, no estudo, no estudo. E quando nós chegamos à cidade e escutamos os relatos continuam sendo os relatos que eu vi ainda em 2023 em relação às esperas, em relação à falta de recursos para os hospitais, o clamor para que a tabela SUS paulista chegue também aos hospitais municipais, os gestores municipais que não têm a gestão plena e que recebem com repasse de SUS via Estado, reclamando ainda, colocando o déficit com que abrem as receitas no início do ano, em função do não ressarcimento daquilo que foi prometido. Tá certo. Eu quero muito agradecer a presença da senhora em nosso estúdio. Nós não temos mais tempo. Vou fazer uma pergunta para a senhora responder o que será no futuro, daqui 3 anos. Quem é o candidato a prefeito de Araçatuba pelo Partido dos Trabalhadores? O Fernando Zara ou o Sebastião Júnior? Olha, no Partido dos Trabalhadores tem um tal de PED, né, quando tem 2 candidatos, e aí é uma briga danada, porque não é verdade, Fernando? O Fernando está aqui do outro lado. Né? Aqui a gente discuta no processo das eleições diretas e depois nós discutimos tudo que vai ser feito no partido. Aliás, é o único partido que tem essa história, né, no nosso país. A discussão é ali no tete-a-tete. Tá certo. Grande abraço para a senhora, muito obrigado. Estou dizendo isso porque estou agradecendo ao Fernando Zar, ao Sebastião Júnior que está aqui, ao Arthur, a toda a equipe, Frei Tito, amicíssimo do meu irmão, que me conheceu quando era criança. Olha só como é a vida, está aqui o Frei Tito. Vai contar suas histórias. Muito mais do meu irmão. Muito obrigado mesmo para a boa corintiana Ana Perugini. Obrigada, Celepa. Obrigada a você que esteve conosco. Vamos conhecer mais e defender nosso Estado. Tá certo. Deputada estadual Ana Perugini, aqui no TH Mais Cidade. Um prazer estar com você. A gente volta na próxima oportunidade, sempre com um bate-papo interessante aqui pelo TH Mais SBT. Forte abraço e até a próxima.